Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. É um prazer estar aqui mais uma vez para poder compartilhar da palavra de Deus com os meus amados. Hoje nós vamos ler um texto onde Jesus ele se faz presente na sinagoga e quando estava ensinando ocorre um milagre. Todo lugar onde Jesus está é sinal que vai ocorrer um milagre. E nós vamos ver essa história e o tema dessa palavra nessa noite é o improvável na vida do homem. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por essa oportunidade de poder compartilhar dessa palavra. Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque nessa noite estamos aqui para poder compartilhar da Tua palavra. Falar, ó Deus, daquilo que o Senhor fez e o Senhor faz em nossa vida. Senhor, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, ó Deus, para que possamos receber o seu alimento, para que o teu Espírito Santo opere em nossas vidas, haja em nós, ó Pai querido, para que possamos a cada dia estar sintonizados contigo, possamos ter corações sensíveis à tua palavra, corações sensíveis à tua voz. Senhor, que assim possamos andar segundo esta palavra. Assim nós te agradecemos no teu nome, Jesus. Amém. Vamos ler um texto da palavra do Senhor que encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 10 a 17, que fala a respeito de uma mulher que foi curada no sábado. Diz assim: certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. E ali estava uma mulher que tinha um espírito e que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não deveria, no dia de sábado, ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isto, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Nós, como conhecedores da vida de Jesus, entendemos que esses assuntos, essas situações, né, de divergência entre Jesus e os religiosos da época eram comuns. E esse fato deixou Jesus muito indignado, porque essa história ela começa, né, com algumas situações, né? Os personagens dessa história é Jesus, a mulher, o dirigente, né, dessa congregação, dali da sinagoga, e o povo que ali estava. É interessante porque o improvável, que é o que acontecia, essa mulher estava vivendo, o improvável é algo que dificilmente vai acontecer. Essa é a melhor definição para o que é improvável. O que dificilmente vai acontecer. E quando uma pessoa está numa situação, tem uma situação improvável, ela não tem muitas esperanças, ela não põe muita fé naquilo. Por quê? Porque é improvável que ela faça acontecer aquilo, né? Ou que alguém faça por ela.
Mas tratando-se de Deus, as coisas não funcionam dessa forma. Tratando-se daquele que é por nós, não é assim que acontece. Essa história em que Jesus ele é um protagonista, traz uma elucidação de quem ele é e de quem é Deus em relação ao seu povo, as pessoas que o adoram e o que servem. Aqui então vamos ao texto, alguns fatores que tornavam a cura improvável na vida daquela mulher. Primeiro ponto, havia muito tempo com a doença. Aquela mulher, por 18 anos, ela vivia encurvada. Era muito tempo na vida daquela pessoa. Só quem passa alguns anos esperando uma coisa, sabe da dificuldade, do sofrimento, né, da angústia que é você esperar algo sem saber quando aquilo vai acontecer. E pior, sem a esperança de que aquilo vá ocorrer. Outro fator que era desfavorável àquela mulher era um sábado. O sábado era o dia de descanso, né? Sábado era o dia onde ninguém trabalhava, os judeus não trabalhavam. O sábado era o dia apenas de se dedicar às coisas de Deus. Essa era a forma que os judeus viviam, era assim que eles agiam. Então não era o dia para haver cura. E o outro fator é que ela era mulher, que naquela época existia uma diferença muito grande entre homens e mulheres e, de certa forma, ela era discriminada. 3 coisas desfavoráveis na vida dessa mulher. Mas ela estava no lugar certo e na hora certa. Porque o texto nos fala que Jesus viu a mulher. O texto nos fala que aquela mulher estava ali naquela sinagoga e de repente Jesus olha para ela e a chama à frente. É importante a gente entender como é que Jesus age. Jesus não esperou, Jesus estava ensinando. No meio do sermão dele, quando o texto nos dá a entender que no primeiro instante que ele avista a mulher, ele a chama. Isso é para mostrar que o nosso Deus, ele não atrasa. O nosso Deus, ele não demora. O nosso Deus, ele tem o tempo certo para fazer as coisas. O momento adequado, ele sabe. Nós não sabemos, mas ele sabe. É interessante que a Bíblia relata outras histórias de situações improváveis e vamos ver algumas delas. Nós temos o exemplo de Moisés, que quando estava saindo do Egito e de repente se depara com o mar diante dele, certamente Moisés não tinha em mente que eles iam atravessar o mar. Moisés não planejou, olha, nós vamos caminhar até a beira do mar e ali o mar vai se abrir e nós vamos passar. Isso não estava na mente de Moisés, certamente. Sabe por quê? Porque Deus, ele não tinha determinado isso para Moisés, mas Deus já tinha planejado isso para Moisés e o povo de Israel. É fato que Moisés foi conduzido por aquele caminho e Deus não o deixou desamparado. A chance daquilo ocorrer era praticamente zero, porque nunca havia ocorrido a abertura do mar para o povo passar. Mas Deus, ele fez o mar se abrir, porque ele é o Deus do improvável. Outra situação também de improbabilidade na vida de uma pessoa foi aquela mulher que foi pega em ato de adultério e foi levada a determinado lugar para ser apedrejada, para ser morta. A chance daquela mulher sair viva daquele ato condenatório era praticamente zero. Mas havia alguém ali que fez toda a diferença, era Jesus.
Jesus estava ali e não imagino que aquela mulher, né, imaginasse que ela sairia com vida daquele lugar. Mas Jesus chegou e falou: olha, vamos então apedrejar essa mulher, mas que comece por aquele que não tem pecado. Jesus então trouxe a palavra de salvação para aquela mulher no exato momento em que falou: aquele que não tem pecado pode começar a atirar. Aquela mulher então não foi condenada, teve sua vida poupada. Mais uma vez, Jesus dando a vida a alguém. Uma outra situação era a de Davi e Golias. Quais eram as chances de Davi vencer, um menino vencer um grande guerreiro? Praticamente nenhuma. E assim Deus deu a vitória a Davi. Por que isso acontece? Porque o nosso Deus é o Deus das causas improváveis. Deus age aonde nós não conseguimos mais agir. Deus, ele trabalha, Deus dá condições ao homem dele realizar coisas, da inteligência, da sabedoria, mas aonde foge o alcance humano, Deus vem com a sua intervenção divina e faz aquilo que ele tem planejado para abençoar, para trazer cura, para trazer salvação a todos aqueles que ele assim o determinou. Um segundo ponto dessa história é a indignação do dirigente da sinagoga. O texto do versículo 14, ele nos diz o seguinte: indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. Aquele dia não era o dia para cura, assim disse o dirigente da sinagoga. Por quê? Porque ele era a pessoa que era responsável por dirigir aquela igreja, né? Aquela sinagoga. E o sábado era o dia do descanso, como eu já falei. O sábado era o dia para dedicação aqui, às coisas de Deus. E é assim que muitas pessoas veem Deus. Veem Deus como começam a colocar regras nas ações de Deus. Começam a colocar Deus dentro de uma caixa. Começam a pessoas que se apropriam de Deus, dizendo que a Deus vai fazer e que Deus não vai fazer, sem que para isso Deus o tenha revelado. Há pessoas que se julgam, né, a solução para as outras, né? Elas não se sentem servos de Deus, elas se sentem como as pessoas que vão fazer vão usar Deus, ou seja, vão através delas o poder de Deus vai acontecer e as pessoas vão ser abençoadas porque aquela pessoa está ali e não pelo fato de Deus estar ali. Há pessoas que agem dessa forma, as pessoas que se sentem dessa forma, as pessoas que ao invés de serem usadas por Deus pensam que estão usando Deus. E Deus não é dessa forma. Nós que conhecemos a Deus e a cada dia nos dedicamos para que possamos ter uma intimidade maior com Deus, entendemos que Deus tem a sua soberana vontade e Deus tem amor conosco. Se Deus nos ama e se Deus cuida de nós, irmãos, devemos estar cientes de que nossas vidas estão nas mãos dele e ele cuida muito bem de cada um dos seus filhos. Aquela mulher, então, diante daquele dirigente, né, jamais seria curada. A indignação dele foi tremenda com Jesus. Hoje não é dia de curar, como se Deus tivesse dia certo para se fazer, para cumprir a vontade dele. Deus não é escravo do dia, da semana. Deus não se submete a regras que limitam o seu poder. Deus, ele é soberano a tudo. Deus,
ele é detentor de todo o poder. Então ele faz o que ele quer e age como ele quer e da maneira que ele quer. E nós somos seus filhos. Nós somos os protegidos de Deus. Nós somos os guardados de Deus. E nós andamos em segurança em Deus. Existem muitas pessoas sem nenhum conhecimento de causa, dando inúmeras soluções para os problemas dos outros. Isso é fato. Você conta um problema e a pessoa fala, olha, não, isso aí, olha, você faz isso, isso e isso, que vai dar certo. Tenho certeza disso, você pode fazer, que isso é tiro e queda. É certo. Aos que sentenciam seu problema como sem solução. Aqueles que você já está quase desesperançado e vem a pessoa e fala, realmente isso aí não tem solução, isso aí é causa perdida, nem gasta tempo com isso, nem pensa mais nessas coisas, porque isso aí não tem jeito, não tem solução. Mas nós temos um Deus, que é o Deus de 24 horas, de 7 dias de semana, né, de 12 meses. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que não dorme, um Deus que não vê dia, não vê noite, é um Deus que está acordado o tempo todo. Esse Deus é aquele a quem nós devemos recorrer. Esse Deus é aquele que nós devemos depositar toda a nossa confiança. Esse é o Deus das causas improváveis, onde ninguém mais dá esperança, vem o nosso Deus e age em nosso favor, nos trazendo a vida, nos trazendo a esperança, nos dando fé. Assim é que Deus age. E um terceiro tópico que eu coloco aqui é a indignação de Jesus com a hipocrisia do dirigente e das pessoas que o apoiavam. Jesus então diz assim, no versículo 15, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou seu jumento do estábulo e leva dali para dar-lhe água? Jesus usou a vida daquelas pessoas para poder mostrar para eles o quão teórico, né? Eles tinham a teoria de guardar, eles tinham o mandamento do sábado, né? A ordenança do sábado, para cuidar apenas das coisas de Deus, para não trabalhar, porém, os seus animais, eles cuidavam. Eles trabalhavam, né, em função de dar comida para os seus animais. Mas isso era algo que eles não viam como errado. Ou seja, aquilo que era favorável a eles, eles não achavam errado. Mas aquilo que era favorável às outras pessoas, aí as regras deveriam ser cumpridas. Bem característico do ser humano. Jesus então continua e fala o seguinte: então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Jesus então coloca a mulher num valor altíssimo. Aqueles homens, aquele dirigente, ele estava colocando o sábado, né, como era uma ordenança para que ficasse ali apenas para prestação de culto a Deus, dedicação a Deus, só que eles trabalhavam, só que eles faziam outras coisas. E Jesus então faz essa comparação e coloca a mulher, né? Quanto mais a mulher, uma filha de Abraão, ela não deveria ser curada num sábado? Então Jesus coloca a importância da mulher, coloca a importância do ser humano, a importância da pessoa em relação às regras, aquilo que foi estabelecido e que não pode limitar a ação de Deus. Nada e ninguém pode limitar a ação de Deus. Nada e ninguém pode dizer que Deus
vai fazer assim, ou vai fazer de um jeito, ou não vai fazer. Deus se faz da forma que Ele quer. Nós devemos orar, pedir a Deus, e Deus vai fazer conforme é a vontade dEle, a ação é dEle. Nós não podemos prever como Deus vai agir, quando vai agir, mas uma certeza nós temos que Ele age na hora certa, na hora devida, na hora que Ele tem planejado. Jesus então fica indignado com a ação daquele homem, com a hipocrisia daquela pessoa. E dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Jesus ele continua indignado com a sociedade que discrimina a ação de Deus, que não acredita no poder de Deus. Jesus ele fica indignado com aqueles que dizem conhecer a Deus e o poder de Deus, que também limitam o poder de Deus, que colocam Jesus dentro de uma caixa, que limitam Jesus, né, de várias formas, dizendo que Jesus só pode agir através da vida daquelas pessoas. Jesus não é assim. Jesus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus, ele habita onde? No coração do homem. Deus habita no ser humano e Deus age como Ele quer na nossa vida, sem intermediários. É uma ação direta de Deus com a pessoa. Assim Deus faz conosco, de forma que Jesus ali, eu imagino, né, pela forma dele falar, realmente a indignação dele era muito grande, porque o desprezo com o ser humano, o desprezo com aquela mulher, né, foi notório, um desprezo enorme, e Jesus veio para valorizar o ser humano. Sabe, meu irmão, minha irmã, se você tem alguma causa muito improvável, né, de ser resolvida, sabe que Deus se importa com você. Sabe que Deus tem uma dedicação a você total. Sabe que Deus não tem feriado para que Deus só vai agir nos dias úteis. Não, Deus vai agir todos os dias da nossa vida. Deus vai agir, né, em todos os instantes que nós estivermos ali. Ele sempre vai estar olhando para nós. Tenha certeza disso, é algo que eu sei que você já sabe disso, mas é importante que se fale, é importante que você também verbalize isso. Fala, eu sei que Deus está aqui, eu sei que Deus está me vendo, eu sei que Deus está olhando por mim. É importante você dizer isso porque as situações, elas parecem não revelar isso. O momento difícil parece que Deus não está ali, mas tenha certeza que Deus, ele está sim te olhando, está vendo e está cuidando de você, está dirigindo as situações. Não fique desesperado se as situações estejam te levando para o vale ou para o deserto. Ele está agindo na sua vida e saiba que a melhor resposta virá dele. Jesus, então nós podemos observar aqui que nesse texto em que a cura ocorreu no sábado e trouxe grande indignação para aquele dirigente, né? Trouxe indignação para Jesus também com a posição daquele responsável pela sinagoga. E uma mulher que por 18 anos não tinha mais esperança de cura, né? Porque se a pessoa espera no primeiro mês algo que uma cura de uma enfermidade, né? Alguém fala, não, toma esse remédio, né? Faz isso, faz aquilo, e a pessoa tem uma esperança. Agora, por 18 anos, a pessoa manter viva a esperança de ser curada, creio que é bem mais difícil. Mas Jesus viu aquela mulher e a curou. E importante, num dia improvável, que era no dia de sábado. Para finalizar, você tem algo de improvável de acontecer na sua vida? Certamente que sim. Todos nós temos alguma coisa que é difícil, uma situação adversa, uma situação que às vezes a gente não consegue enxergar uma luz para a solução daquele problema. Mas eu quero te dizer
que existem pessoas que dizem que isso não vai acontecer. O mundo está cheio de pessoas que dizem isso. Mas há uma outra situação em que o nosso Deus, ele já te viu. Da mesma forma que Jesus viu aquela mulher na sinagoga, no momento em que ele viu, ele a chama à frente e fala para ela: ser curada nesse momento. Você está livre dessa doença. A palavra de Deus fala que aquele espírito da doença acompanhava aquela mulher por muitos anos, 18 anos, e Jesus, com a sua palavra, a curou. O nosso Deus, ele é assim. Ele faz o improvável acontecer. Ele cura o incurável. Ele liberta da opressão. Ele faz aquilo que ninguém mais pode fazer. Que ninguém mais pode fazer, meu querido, é o que Deus vai fazer na sua vida, vai fazer na minha vida, vai fazer na vida de todo aquele que crê, todo aquele que o procurar, todo aquele que abrir a porta para Jesus. Ele vai fazer o improvável, o impossível, tudo aquilo que a mão do homem não consegue alcançar, Deus vai realizar na vida do homem, porque Deus, ele é o Deus do improvável. Não deixe que ninguém coloque na sua mente que o fim chegou. Não deixe que as palavras contrárias à voz de Deus fiquem martelando na sua cabeça. Que no seu coração, que na sua mente tenha sempre a palavra do Senhor, a voz de Deus, a resposta de Deus para a sua vida, porque aquilo que é improvável vai se tornar realidade na sua vida. Se o plano de Deus para a sua vida é isso que vai acontecer na sua vida, porque Deus, ele cuida de nós e ele está com os olhos abertos, atentos para a nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado a Deus pela tua palavra que é esclarecedora. A tua palavra, Deus, que relata os feitos de Jesus, tua palavra que relata os milagres ocorridos e que ainda ocorrem, ó Deus, porque tu não mudaste. Nós colocamos diante de ti todos aqueles irmãos, todas aquelas pessoas que estão com causas improváveis de acontecer, de serem solucionadas. Onde o homem, ó Deus, já diz que não tem jeito, onde os profissionais estão desacreditados na solução do problema. Mas Deus, tu és aquele que nunca desanima, tu és aquele que tem a solução, tu és aquele que tem a resposta. E nessa noite, ó Deus, eu peço a Ti que o Senhor venha ao encontro, ó Deus, da necessidade do Teu filho, da Tua filha, ó Deus, e traga a resposta do alto, a Tua resposta para a vida dele. E dizer ao Teu filho e à Tua filha que há ainda esperança para ele, ainda há esperança para a sua vida, para o seu problema, para a sua situação, porque Tu és um Deus de amor, Tu nos trata como filhos, e um pai sempre quer o melhor para os seus filhos. Assim, ó Pai querido, nós confiamos em Ti, assim nós cremos em Ti, cremos na Tua palavra, cremos na Tua fidelidade para conosco, que nunca falhou conosco, Senhor eterno. Nós estamos alicerçados em Ti, ó Deus. Nós estamos agarrados em Ti. Nós somos amparados por Ti, ó Deus. Tu és o nosso porto seguro, ó Deus. E que nós possamos manter a nossa mente assim, da mesma forma, confiante no Senhor, esperando no Senhor e crendo no Senhor. Assim, ó Pai querido, se com todos nós, ó Deus, assim nós te agradecemos no Teu nome, Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa continuar te abençoando e até o próximo culto. Amém? Deus te abençoe.